Olá pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai dar continuamento ao artigo de vocês, do projeto, ok? Recebi algum de vocês, tem 2 alunos que ainda não me enviaram. Por favor, deve ser enviado o projeto de artigo, pelo menos esses documentos que eu estou mandando. Se as tarefas fecharem, me manda por e-mail, que eu necessito que vocês façam isso daqui. Tem gente que está estourando em falta já, então cuidado, gente, com isso, tá? Eu já mandei mensagem para as pessoas que não estão enviando os documentos, para ver qual que é a justificativa que eles têm. Algumas pessoas não responderam, outras pessoas responderam, eu relevei, tá? Mas o que importa é que vocês devem fazer, né, os exercícios, os artigos, todos, tanto da minha disciplina quanto das outras disciplinas, para que a gente dê continuamento aos nossos estudos, né? A nossa arma que a gente está utilizando hoje, a única solução que nós estamos utilizando para vocês que não possam perder tempo, né, e nem dinheiro do que vocês estão investindo, tá? Vamos lá, pessoal. Então, lembrando do nosso primeiro documento que vocês entregaram para mim, qual que é o tema de seu projeto. Pessoal, então vamos lá. Algumas observações, tá? Eu sempre vou voltar em todos, gente, porque conforme vocês vão colocando, eu vou atualizando isso daqui, tá? Então, a primeira coisa, pessoal, tema. Ele deve ter a palavra escritório de contabilidade, né? Ou empresa de contabilidade, ou contador, alguma coisa voltado para contabilidade tem que estar no tema, né? Vou utilizar o Business Intelligence nos escritórios de contabilidade, né? Outra coisa, região. Então vocês devem definir uma região. Se vocês falarem simplesmente nos escritórios de contabilidade, então você vai fazer do mundo? Não. Qual é a região que você vai usar? Né? Você vai usar Brasil? Se for Brasil, tem que ser um número bem expressivo de escritórios que você vai analisar. Não. Então não é Brasil. Então você vai usar o quê? Estado de São Paulo? Não. Cidade de Amparo? Ok? Então vocês devem colocar para mim qual que é a região, para a gente ir fechando o cerco, né? Eu não vou fazer por região, eu vou fazer por análise de artigo. Beleza. Se for por análise de artigo, qual que é a base que vocês vão utilizar de repositório? Google Acadêmico, tal. Qual que é o ano que você vai utilizar para poder fazer essas análises? De ano de tanto até tanto, né? Quantos artigos você pretende ver? Então, tudo isso deve ser composto no tema, porque o tema ele vai fechar isso tudo, né? Então, por exemplo, assim, eu vou querer fazer consultoria. O tema meu seria consultoria, verificação de consultoria nos escritórios de contabilidade de Amparo. Se eles realizam a consultoria ou não realizam as consultorias nas empresas, utilizando a tecnologia que seja. Então eu coloquei escritório de contabilidade, coloquei o que eu vou usar, coloquei a região que eu vou utilizar, tá? Então deve fechar esse cerco aí, tá? Atualize aí quem mandou para mim das outras maneiras. Eu tô tentando achar uma maneira de conversar com vocês pessoalmente, tá? Até semana que vem eu vou ver se eu consigo, daí eu vou dar os feedbacks pessoais. Mas vamos lá, né? Motivo. O motivo por você ter escolhido o tema, ele tem que ser referente, logicamente, ao tema que você usou. Então, algumas pessoas colocaram um motivo que não tem nada a ver com o tema. Às vezes até tem, mas está implícito. Então, vocês devem ser bem claros, né? Então, se eu quero ver se as empresas de contabilidade fazem consultoria em Amparo, qual que é o motivo? Pessoal, o motivo é porque eu gostaria de entender o porquê que eles não fazem essa consultoria, por que nunca consigo achar consultores, eu sempre tenho que pegar pessoas de fora, e aí você vai construindo o seu motivo, né? Então aqui tem que ter o seu motivo, o motivo tem que ser bem claro, ele tem que ser bem definido o seu motivo, tá, pessoal? Você deve descrever o seu motivo. Não em frases, mas você deve descrever. Você viu que lá na introdução você vai ter que descrever isso tudo, tá? O problema, pessoal, o problema é sempre uma pergunta, tá? Então vocês vão colocar lá, por que
O motivo não é pergunta, a gente colocou pergunta no motivo. Por que os escritórios de contabilidade de amparo não realizam consultoria in loco para seus clientes? Certo? Uma pergunta. A hipótese é a resposta dessa pergunta. Por quê? Porque eles não têm tecnologia suficiente para manter contato e reportar relatórios. A, B, pode ter outras, né? Outras. Os escritórios não utilizam a contabilidade online para verificar para comunicar com os seus clientes, assim não obtendo informações para prestar o serviço de consultoria. Certo, pessoal? Então, assim, as hipóteses respondem os problemas. Qual que é o objetivo do artigo? Objetivo: entender o porquê da não utilização de tecnologia dos escritórios de amparo. Pode ter, esse pode ser o objetivo principal. Aí tem os objetivos secundários que a gente fala, né? Descobrir o porquê da não utilização da contabilidade online. Descobrir o porquê da não utilização de aplicativos. Descobrir porquê, né, da não prestação de consultoria dos escritórios. E aí vai, né? Então você pode ter vários objetivos, né, secundários àquele do principal. Bom, espero que vocês tenham entendido isso aqui que eu mostrei para vocês, certo? Beleza. Agora, vamos para o documento 2 aqui. Documento 2. Qual que era a relevância de sua pesquisa? Certo? Então, o que vocês estão respondendo agora. A relevância, você vai mostrar a importância, né, do seu artigo para contador, escritórios, empresas, clientes e etc. Né? O que o seu artigo pode trazer de benefício para esse pessoal, os stakeholders, né? Quais serão os conceitos abordados? Então, se eu estou falando lá, né, dei o exemplo para vocês, se eu estou falando então de contabilidade online, certo? Contabilidade online. Aplicativo, apps de contabilidade, certo? Consultoria contábil. Não é isso que eu coloquei lá no outro artigo, certo? Então, todos esses conceitos eu tenho que ser abordado, né? Se eu coloquei tudo isso aí lá nos problemas do tema, eles terão que ser abordados, né? Consultoria contábil, empresas de contabilidade em amparo,
E aí vai. Esses são os conceitos que eu vou entender, né? Esse daqui não muito, né? Mais esses daqui, tá? E qual que é a metodologia que você vai estar utilizando? O que você vai usar? Entrevista? Experiência de vida? Análise de artigos, que é análise bibliográfica? Questionários digitais, né? Então, como que você vai colher dados para a sua pesquisa, para poder comprovar a sua hipótese segundo o seu problema, tá ok? E hoje, o que vocês devem fazer, pessoal? Hoje, vocês devem realizar para mim a introdução. Então, lembrando, o que tem que ter na introdução? O tema, a descrição do tema, então porque você escolheu aquele tema, aquela região, toda aquela lupa que você colocou, o motivo que você escolheu aquele tema, por que você escolheu aquele tema, a problematização, ou seja, o problema, escrever o problema não somente em pergunta, mas escrever o porquê que você teve esse tipo de insight em relação ao problema. Falar sobre a relevância de sua pesquisa ao ter o resultado final, certo? Tudo isso você deve descrever de maneira coesa, né, colocando parágrafos, não é então 2 linhas que você vai escrever tudo isso, vai escrever lá em 1 folha, 2 folhas, né? Desculpa. Sempre justificando, provando seus achismos, né? Então, os arquivos que vocês já mandaram para mim já tem alguns achismos, né? Por exemplo, os escritórios não utilizam a tecnologia a seu favor. Da onde que você tirou isso? Certo? Então você tem que colocar, falar assim, isso aqui segundo a reportagem que teve lá na Folha de São Paulo sobre isso daí. Então você tem que provar aquilo que você está colocando, né? Alguns alunos estão falando assim, eu estou vendo o problema que está acontecendo dentro da minha empresa. Beleza, então faça uma entrevista, pergunta pro seu chefe e pergunta para ele se pode usar essa entrevista, né, no seu artigo. E você coloca lá, segundo a empresa tal, do que eu vou usar como estudo de caso, por exemplo, certo? A tecnologia não ajuda. Então você já está fazendo provando o seu achismo. Então você lembra daquela aula de metodologia que eu coloquei para vocês. Tudo que vocês colocarem tem que ter alguém que está dando base por trás. Vocês não podem colocar os achismos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e continuamos então daqui 15 dias, 7 dias, quando a gente vai falar sobre outras coisas. Pessoal, não pule essas fases que vai ficar tudo acumulado lá no final, tá? Abraço a todos, bons estudos!